paz a todos. Deus é bom, amém? Nós estamos aqui para meditar um pouco na palavra de Deus e eu creio que Ele tem uma palavra para você, ao teu respeito, amém? Por isso, eu quero que você convide alguém especial, convide alguém da sua lista de contatos aí, para que possa ouvir, compartilhe essa página, amém? Para que mais pessoas sejam alcançadas, que nós possamos nos conectar com esse Deus maravilhoso, amém? Que fez tudo e que tem nos sustentado nesse tempo, amém? Você crê nisso? Então, nesse momento, feche seus olhos, vamos apresentar esse momento a Deus, amém? Você, aí onde você está, creia que Jesus está aí, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado pela tua presença que habita dentro de nós. Obrigado porque em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos visto a tua mão, nós temos visto o teu toque. E eu oro pela vida de cada um, Senhor, que está conectado conosco, pedindo a ti, Senhor, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que a gente possa mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Aquele que está triste, que receba de ti, Senhor, a alegria que vem do teu Espírito. Aquele que está aflito, que ele venha receber paz, que vem de ti, da tua palavra. Em nome de Jesus, nós queremos dizer que nós somos totalmente, Senhor, dependentes de ti, Senhor. Nessa noite, flua como as tuas águas. Flua, Senhor, porque nós queremos declarar que nós confiamos em ti. Aleluia, Pai. Obrigado. Obrigado pelo teu Espírito em nós, Pai. Em nome de Jesus, nós já te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor irá fazer e que tem feito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Eu quero compartilhar algo que o Senhor trouxe nesse dia ao meu coração. E eu creio que vem do coração dele para as nossas vidas como igreja. Amém? Para a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1. Nós vamos ler aqui algumas instruções que o Senhor ele traz a nós. Amém? Salmos, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: bem-aventurado, feliz, né? O homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Olha, Deus ele tem uma palavra maravilhosa para nós, né? E eu quero te dizer que Deus, ele criou você, você está nessa terra, você nasceu para dar certo. E é isso que essa palavra vem trazer, né? A vontade de Deus é que eu e você, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente se propor a vivenciar, a vontade de Deus é que dê certo. Já deu certo, né? Você existe para dar certo. Amém? E é interessante que isso não quer dizer que nós não vamos passar por situações difíceis. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações, nós não vamos passar por aflições. Mas em meio a tudo isso, quando você passar, você vai continuar firmado, você vai continuar firme, você vai continuar alegre, você vai continuar com paz no teu espírito, você vai continuar prosperando. Em meio às aflições, em meio à crise, nós vamos dar certo, querido, porque nós
apenas passaremos, nós não permaneceremos, aleluia. Sabe, a palavra de Deus, ela está vindo aqui nos mostrar a vontade de Deus, de que nós, em tudo, que nós sejamos um sucesso, amém? Mesmo nesse tempo, você foi criado para dar certo, amém? Lá em Isaías, é interessante que lá em Isaías 43, a palavra do Senhor vem e ela diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Aleluia. Querido, olha que palavra gloriosa que o Senhor está nos dando. Ele está nos dizendo assim: olha, não tenha medo. Diante de toda a situação que você vem enfrentando, eu não sei quais são as situações que você vem enfrentando, mas eu sei o que a palavra de Deus diz. E nessa noite o Senhor, ele fala com você, ele diz: não tenha medo, fui eu que te criei. E aleluia, e ele diz assim: eu te criei para quê? Para que você dê certo. Aleluia. Agora olha só o que ele diz aqui: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Olha que interessante. Deus, ele está dizendo o seguinte: olha, não tenha medo. Ele diz que ele não está dizendo que você não vai passar. Ele diz quando passar. Vai chegar um tempo em que nós vamos passar por situações complicadas. Nós vamos passar por situações como essa, como ele descreve ali. Mas olha, isso não vai te matar. Isso não vai te vencer. Isso não vai fazer com que você perca ou que você tenha prejuízos. Não. Mas ele diz aqui: não vai te submergir, as águas não vão te submergir, o fogo não vai arder em ti, ou seja, não vai te causar dano algum. Você vai passar por isso. Isso não vai durar a sua vida toda, vai passar e não vai ter dano algum. Por quê? Porque o Senhor, ele te diz: eu estou com você, você é meu. Eu te criei para que você dê certo. Aleluia. Então é interessante como Deus, ele mostra para nós a vontade dele de que a gente dê certo, né? E lá em Salmos, ele fala, ele nos dá alguns conselhos para que a gente permaneça firme, para que a gente viva de fato esse sucesso que Deus tem para a nossa vida, essa prosperidade que Deus tem para nossas vidas. Muitas pessoas pensam que prosperidade é você ser rico somente. Querido, a prosperidade, ela quer dizer, ela é muito além do que o dinheiro. A prosperidade, ela vai além do que as riquezas desse mundo possam te trazer. A prosperidade, ela é ampla. Ela é o sucesso em tudo aquilo que você fizer, em meio à tua realidade. E o Senhor, ele fala que o desejo dele é que você prospere, né? Agora, para que isso aconteça, né, o Senhor, ele dá algumas instruções na sua palavra, para que a gente permaneça naquilo que nós fomos criados, naquilo que nós fomos chamados para vivermos. Amém? E uma das instruções que ele nos dá é o seguinte: você precisa, né, você não pode ter associações com pessoas que andam fora da palavra. Amém? Querido, as associações que a gente faz ao longo da nossa vida, elas trazem muitas coisas à nossa vida, né? Ela traz uma consequência, ela traz uma influência, ela traz um resultado.
E Deus ele está dizendo para mim e para você que nós não devemos ter associações com pessoas que andam fora da palavra, né? Então, quando a gente vai ver, por exemplo, lá em 2 Coríntios, né? Se você tiver aí com a sua Bíblia, vá lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz lá: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisas imundas, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que tremendo, querido, que o Senhor ele traz aqui, né? Ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual, né? Não dá para a gente servir a dois senhores. Nós precisamos muitas vezes nos definir e nós precisamos fazer escolhas, sabe? Com quem você vai se associar? Querido, eu não sei ao teu respeito, mas eu sei ao meu, acerca da minha vida. E eu quero me associar com pessoas que me levem para perto de Deus, que agreguem em minha vida os valores de Deus, que possam acrescentar coisas boas ao meu respeito, à minha vida. Sabe, que é esse sentimento, que é essa a convicção que você possa ter acerca das suas associações, né? Não tenha associações com aquelas pessoas que são infiéis a Deus, né? E aqui em Salmos, né, o Senhor ele fala sobre isso, né? Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, né? Então é interessante aí que o Senhor ele nos diz isso, né? E por que isso, né? Porque você foi chamado para influenciar o mundo. Você não foi chamado para ser influenciado pelo mundo. E quando eu me refiro ao mundo, eu estou falando sobre esse sistema do mundo, que muitas vezes aprisiona, que muitas vezes traz angústia, que muitas vezes traz tudo aquilo que muitas vezes nos distancia da presença de Deus. Então a palavra está dizendo aqui, né? E nós fomos chamados para influenciar. Lá em Mateus, capítulo 5, né? O Senhor ele fala no versículo 13, ele diz assim, Jesus ele falando com seus discípulos, ele falou assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora ou pisado pelos homens. Mas vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, de onde ilumina todos os que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha aqui que o Senhor Jesus ele está dizendo, querido. Ele está dizendo que nós fomos chamados para sermos a luz do mundo, né? Querido, a luz do mundo, a luz que ilumina, a luz que traz o sentido, que mostra as coisas. E a luz, ela precisa estar no alto para para iluminar a todos. Quanto mais no alto ela estiver, mais vista ela será e mais iluminada ela será para o ambiente, para aqueles que o cercam.
Então Jesus está falando exatamente isso, que eu e você, nós fomos chamados para influenciar, querido. Nós fomos chamados para sermos a resposta para as pessoas que não têm esperança, para as pessoas que não têm Deus, para as pessoas que não conhecem esse caminho. Mas você conhece esse caminho, eu conheço esse caminho, e nós precisamos, querido, sermos aquilo que Deus nos chamou para sermos. E nessa noite o Senhor, Ele fala isso com você. O Senhor, Ele fala isso comigo. Você foi chamado para você resplandecer, que a sua luz resplandeça, que as suas obras resplandeçam. Aleluia! Oh, querido, Deus, Ele deseja isso. Vós sois a luz do mundo, né? E é isso que Deus quer que você saiba. Né? Quando você entende que você não foi chamado para ser influenciado pelo mundo, mas você foi chamado para influenciar, querido. Ah, querido, as coisas começam a mudar porque a palavra de Deus, ela está dentro de você. E se a palavra de Deus está dentro de você, é essa palavra que vai começar a fazer, essa palavra que vai começar a trabalhar. Ela não vai trabalhar só no âmbito filosófico, mas ela vai trabalhar no âmbito da prática, da vida das pessoas. As pessoas olharão para a sua vida e verão que existe um Deus que não faz distinção das pessoas, um Deus que ama a todos, um Deus que se importa com elas. Amém? Então nós precisamos ter essa consciência, né? Para quê? Para que a gente prospere. Amém? Ele também quer nos dizer, ele quer dizer ao teu respeito que você não deve imitar, né, o padrão de vida daqueles que zombam de Deus, né? Lá em Salmos ele fala lá, ele diz assim: não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Né? De quem que ele está se referindo? Ele está se referindo daquelas pessoas que zombam de Deus. Irmãos, e como nessa sociedade, né, nós temos visto muitas pessoas zombando de Deus, zombando dos princípios da palavra de Deus, zombando do que nós acreditamos, do que a palavra de Deus diz, sabe? E Deus, Ele está nos dizendo isso: olha, não se assente à roda desses zombadores, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós devemos ser como Jesus, como Cristo Jesus ele foi, porque ele foi um exemplo de filho de Deus. E ele quer nos ensinar a sermos filhos mesmo, amados de Deus. Né? E como é que Jesus se portava? Como que Jesus ele vivia a sua vida? Sabe, Jesus ele não deixou de conviver com as pessoas que pecadoras, com as pessoas que estavam distantes de Deus. Não. Mas Jesus ele influenciava essas pessoas. Né? Quando essas pessoas elas vinham até ele demonstrava o quê? O amor de Deus. Né? Ele trazia paz, ele trazia palavras de libertação, ele trazia coisas sobre a vida delas que transformavam elas. Amém? Então as pessoas, eu não vejo descrito na Bíblia Jesus sendo influenciado por essas pessoas, mas eu vejo Jesus influenciando elas. O que roubava deixava de roubar. O que se prostituía deixava de se prostituir. Sabe? E não era algo impositivo, não era algo que ele trazia como uma imposição. Era algo que ele influenciava pelo seu estilo de vida, pelo amor de Deus que habitava dentro dele e era manifestado a elas. Sabe, é essa a vontade de Deus para nossas vidas, né? E a palavra lá em Romanos 8,19 diz assim: pois a ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Né? Querido, o mundo, né, a criação, ela aguarda
com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa? Querido, eu quero te dizer que essa manifestação não é apenas um discurso bonito. Não é apenas você postar nas suas redes sociais versículos bíblicos. Não, é muito além disso, né? A manifestação dos filhos de Deus envolve obras, envolve uma prática, envolve uma vida que condiz com a palavra de Deus. E querido, a minha vida ela só vai poder condizer com a palavra quando a palavra estiver dentro de mim, quando a palavra de Deus estiver impregnada dentro de mim. A ponto de eu pensar nessa palavra, a ponto de eu meditar essa palavra, a ponto de eu viver o que a palavra de Deus diz. Amém? Então veja, essa é a vontade do Senhor, a vontade de Deus, né? Então existe uma expectativa ao teu respeito. Aleluia! Sabe? Uma outra coisa que para que a gente possa viver o sucesso, para que a gente prospere como Deus diz, né? Eu e você precisamos deixar a palavra de Deus criar raízes em nossas vidas. Eu te pergunto nessa noite, você tem deixado a palavra de Deus criar raízes na sua vida? Querido, é algo que Deus ele não força ninguém a nada. A palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Amém? É o Espírito Santo que convence as pessoas, é o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que realiza. Amém? Então, ele nunca vai fazer algo na sua vida se você não permitir. O Espírito Santo nunca vai realizar algo dentro de você se você não quiser. Amém? Então, por isso que eu te pergunto, você tem deixado a palavra de Deus criar raízes dentro de você? Porque é ela que vai produzir, né? Lá em Salmos, como nós lemos no início, ele diz lá, antes, né? Para você ser feliz, né? Você precisa ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, querido, que eu e você precisamos pensar na palavra de Deus. Nós precisamos trazer a nossa memória, né? Não quer dizer que a gente vai ficar 24 horas ali rezando, falando, né? Não é isso, né? Mas você deve trazer os princípios da palavra de Deus, pensar no que diz a palavra de Deus. Quais são esses princípios? O que Deus pensa ao teu respeito? Né? Quais são as palavras que Ele tem para você? Sabe? Pense, medite nessa palavra. Medite de dia e de noite, que é o que Ele está dizendo aqui. Né? E assim você vai ser feliz, né? E para a gente pensar um pouco sobre isso, olha lá em Provérbios 3, o que a palavra de Deus fala. Né? Lá em Provérbios 3, abra lá. O Senhor ele fala assim, filho meu, não te esqueças da minha lei e guarde-a no teu coração os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Olha aí, nós vemos aí mais uma vez Deus falando com cada um de nós, trazendo instruções, porque a vontade dele é que a gente viva muitos anos. Ele quer te acrescentar anos de vida e paz. Mas aqui nós vemos que isso não depende só de Deus. Isso depende de nós. Porque se a gente guardar as palavras dele em nosso coração, isso vai ser possível. E o que é guardar a palavra de Deus no nosso coração? É a gente considerar a palavra de Deus. É você considerar o que a palavra de Deus diz.
acerca das coisas. Porque quando você considera, no momento certo essa palavra vai vir à sua memória. No momento certo essa palavra virá, ela chegará e ela produzirá coisas na sua vida. Ela produzirá vida, ela produzirá paz, né? Então nós vemos aí alguns conselhos, né, sobre a vontade de Deus. E isso depende de nós também, né? E como resultado, né, como diz lá em Salmos ele nos dá aí esse resultado, né? Se a gente considerar essa palavra, né, se a gente viver dessa maneira a nossa vida, haverá um resultado. Amém? E qual é esse resultado? É a vontade de Deus, que você viva bem, que você seja um sucesso, que tudo que você fizer dê certo. Amém? Então, como resultado, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu gosto muito desse termo que a palavra de Deus diz, porque quando ela fala sobre isso, eu imagino uma pessoa, né? Primeiro assim, né? Que essa palavra ela diz respeito a você. Então ela fala assim, que você terá vida. Amém? Uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela está sempre vistosa, não importa qual é a estação que ela esteja. Por quê? Porque existem águas ali. E água é sinônimo de vida. Água traz vida. Então as suas folhas, elas estão sempre vistosas. Possa ser que muitas vezes aquele tempo, aquele momento que ela esteja passando, aquela estação, não seja apropriada para frutos. Mas ela está vistosa. Amém? Então a vontade de Deus para a sua vida é que você tenha vida. Para que você, mesmo numa estação imprópria para os frutos, você tenha a vida de Deus, né? Agora, quantos sabem que a vontade de Deus não é só te abençoar, mas Ele te chamou para você ser luz do mundo, para você abençoar e ser bênção para outras pessoas. Amém? Jesus, quando Ele veio, querido, Ele veio nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não só a gente amar a Deus, Ele também nos ensinou que nós devemos amar a Deus e amar aqueles que estão à nossa volta, as pessoas que estão nos cercando. Amar as pessoas. Amém? Por quê? Porque Ele quer alcançar não só a sua vida, mas Ele quer alcançar as vidas que te cercam. Amém? Há muitas pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. E esse amor está em você. Amém? Então veja, quando Ele fala sobre isso, que Ele diz que nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, né? Eu entendo que as pessoas também vão encontrar paz em você. As pessoas também vão encontrar descanso em você. Por quê? Não tem como imaginar uma árvore plantada ali junto a ribeiros de águas. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar num ambiente de muito calor, né? E você ter caminhado muito tempo debaixo de um sol escaldante. E quando você vê uma árvore, né, o que você mais quer é ficar e repousar debaixo daquela árvore. E quando você chega e fica debaixo daquela árvore, parece que vem até um refrigério. Vem um frescor. Você já teve essa experiência? Você sabe que é isso que Deus quer que você seja, quando Ele diz que você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você vai ser alívio para muitas pessoas que estão aflitas, que estão cansadas, que estão sobrecarregadas.
elas vão encontrar em você a paz que elas necessitam, o alívio que elas necessitam. Amém? Aleluia. Tudo o que você fizer vai prosperar. É o que diz aqui. Ele diz, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Né? Deus quer que você seja essa pessoa. Né? Então, que você possa trazer, querido, a tua memória, que você possa trazer a tua vida, as palavras de Deus. Sem Ele, você não pode fazer nada. Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Querido, sem Ele, você não pode fazer nada. Sem Ele, você não vai ter sucesso. Sem Ele, as coisas não serão bem-sucedidas. Então, que nessa noite, essa palavra venha chegar ao teu coração e que você saiba que você precisa da palavra de Deus. É por meio dela. A palavra ela foi enviada para te curar. A palavra foi enviada para te salvar. A palavra foi enviada para fazer coisas tremendas na sua vida. Você existe. Você nasceu para dar certo. E por isso que essa palavra ela está operando dentro de você. Ela está realizando coisas. O que ninguém pode fazer por você, a palavra de Deus pode fazer. Talvez os médicos não possam fazer nada ao teu respeito, mas a palavra de Deus, ela pode fazer. Aleluia. E eu creio que nessa noite a palavra de Deus está operando. Eu creio que nessa noite a palavra de Deus está libertando. Talvez você esteja tão aflito, talvez você não consiga dormir, talvez a angústia tenha tomado o teu coração. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus é aquela que vai produzir coisa e vai trazer alívio à tua alma. A palavra de Deus vai trazer refrigério a você. Amém? Então nessa noite, você que está conectado conosco, se você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou se você deseja se reconciliar com Ele, agora é o momento. Nós podemos fazer isso orando juntos. Amém? Se você desejar, feche os seus olhos, ore aí, fale com Deus nesse momento. Né? Nós podemos orar juntos. Vamos orar? Ore de coração, diga a Ele assim: Pai, em nome de Jesus, eu ouvi a Tua palavra e eu creio que é essa palavra que vai produzir as coisas dentro de mim. Eu sei que sem a Tua palavra eu não posso fazer nada. E nessa noite eu quero Te reconhecer como o meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Sara a minha vida nessa noite. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, porque eu quero viver a Tua palavra. Se por algum momento eu deixei os Teus caminhos, nessa noite eu digo a Ti, Jesus, que eu quero voltar aos Teus caminhos. Eu quero me reconciliar contigo. Perdoa os meus pecados. Eu quero voltar à essência da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro e em nome de Jesus eu creio nessa palavra. Amém. Amém, querido. Creia naquilo que você orou. A partir de agora, Deus fez algo novo na sua vida. Tudo se fez novo. Então, você que entregou a sua vida a Cristo, né? Nos procure, venha participar conosco, venha se encher da palavra de Deus, né? Se você que reconciliou-se com Jesus, né? Venha estar conosco, venha participar conosco.
Você pode nos enviar aí mesmo, no chat, aí no privado. Você pode nos enviar uma mensagem, nós vamos entrar em contato com você. Nós queremos dizer que você não está só. Amém? Que nós somos uma igreja, nós amamos a sua vida. E nós queremos, assim como Deus deseja que você dê certo, nós como igreja também queremos que você dê certo. Amém? Então, fica aí o nosso convite. Muito obrigado por você que se conectou conosco, né? Neste domingo nós temos um culto de gratidão ao Senhor, amém? Às 18 horas. E você é o nosso convidado, amém? Venha participar conosco, nós voltamos com os cultos presenciais, né? Claro, respeitando todas as orientações, né? Então você pode também participar conosco. Neste domingo nós receberemos uma palavra gloriosa de um ministro cheio do poder de Deus, amém? Então, venha participar conosco, você é o nosso convidado, amém? Muito obrigado por você ter se conectado, que você tenha uma noite cheia da presença de Deus. Fique em paz, te amamos em Cristo Jesus, amém? Vai na prática da palavra de Deus.